Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Muitos de vocês já me conhecem. Eu sou o Luciano, colega do Fabrício, do Pedro e da Brenda, assessor jurídico do Sintrajusc. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Uma coisa que eu comentava com a Denise, estar aqui de novo presencialmente, revendo todos vocês. Acho que depois de 2 anos de pandemia e de afastamento, é muito legal a gente poder se reunir, poder trocar ideia, poder conversar de novo com os amigos. Já então, passando para o tópico que me toca, que é basicamente dar uma palhinha com relação às ações, as principais ações que o Sintrajusc tem em voga, e falar um pouco do cenário, né, o cenário jurídico que nos espera aí no ano vindouro e nos próximos anos, né. Me descrevendo então para o pessoal do YouTube, eu sou moreno, grisalho, estou vestindo uma camisa xadrez azul, calça jeans, sapato preto, e sou bem gordinho, bem gordinho. Gremista, Nildão. Gordinho gremista. Uma coisa que agora mesmo estava conversando com a Denise, a tragédia maior de ser gordinho é que eu ainda aumentei ainda um pouquinho mais de peso na maldita pandemia. Então eu estou mais gordinho do que eu estava. Mas vamos ver se 2023, ou o final de 2020, se eu resolvo melhor essa situação. Bom, pessoal, passando então para a colinha que eu fiz aqui com relação às ações, a gente tem uma série de ações coletivas ajuizadas, mas a ideia não é falar de todas elas, obviamente. Eu pincei algumas ações que estão mais em voga, de maior relevo em relação à categoria, e algumas que transitaram em julgado nesses últimos tempos, que também são de interesse de todos, porque vão ter algum reflexo remuneratório, né? Então, a primeira ação delas é a da chamada não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora da URV. Eu acho que o pessoal deve se lembrar, mas na época as diferenças de URV foram cobradas por conta do ajuizamento de 3 ações coletivas na época em que o sindicato não era unificado, na época que o Sintrajusc ainda não era Sintrajusc, ainda eram sindicatos das 3 justiças federais, Justiça Eleitoral, Justiça Federal e Justiça do Trabalho. Nessas ações, houve o ajuizamento por escritórios de advocacia diferentes, né? Cada uma dessas ações, todas as ações frutificaram, mas houve a incidência de juros sobre os valores que os servidores receberam. Então, essa ação coletiva visou justamente a não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora. Os juros de mora têm natureza indenizatória, portanto, isso foi reconhecido depois. Então, por conta disso, é que se considera que não há acréscimo remuneratório por conta da percepção desses juros de mora, e por conta disso, a não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora. Isso a ação foi ajuizada em 2010, para vocês terem uma ideia. As ações coletivas são de 97, pelo que eu tenho notícia, 96, 97. Então, pega o período das ações coletivas. A gente já fez o levantamento, basicamente, foi um trabalho, o Fabrício, que participou mais ativamente disso, do levantamento da documentação para agora se fazer o cumprimento de sentença. E esse trabalho foi um pouco mais difícil, porque as ações, eu acho que as 2 delas já estavam digitalizadas, mas uma ainda não. Então, se foi atrás de cópia integral das ações, como houve uma parte de pagamento administrativo dessas diferenças de URV, também a gente
tem que ir atrás disso para ver o que foi pago na via administrativa e o que foi pago na via judicial, para então apurar o que houve de cobrança de juros a esse título, para que então se faça a repetição dos valores que foram cobrados a título de imposto de renda. Então, a gente não saberia dizer em termos de números o que isso representa, mas é uma ação que interessa com certeza a todos, porque todos sofreram esse desconto. Por conta do tempo, deve ter, em termos de correção monetária e juros, eu acho que pode ser uma ação, do ponto de vista pecuniário, interessante. Em relação ao pessoal da Justiça do Trabalho, a gente tem um exemplo disso, que é o que está se conseguindo apurar de diferenças em relação ao imposto de renda que foi cobrado na ação da gratificação judiciária. Eu sei que teve uma discussão a esse respeito, e isso está gerando diferenças no que foi pago em termos de precatório. Então, é uma ação interessante, a gente já está trabalhando no cumprimento de sentença e deve ter mais elementos para passar para vocês nos próximos dias. A outra ação parecida com essa, que também transitou em julgado, uma outra também ação de 2010, que também transitou em julgado agora, é a da não incidência do desconto previdenciário sobre adicional de férias e outras verbas que também, horas extras, no caso, e outras verbas que não são levadas para aposentadoria, portanto, não deveriam sofrer incidência do desconto previdenciário. Essa possivelmente seja uma ação menor, mas como também transitou em julgado agora, eu acabei listando para comentar com vocês. Uma outra, agora a gente entra em duas ações de interesse maior, que são as ações dos quintos, as ações de substituição processual dos atrasados dos quintos. Como é que foi, rememorando, como é que foi o ajuizamento dessas ações lá atrás? O sindicato, num primeiro momento, ajuizou ações de representação processual, ou seja, quando surgiu essa discussão dos quintos, se tinha alguma insegurança a respeito do sucesso dessas ações no final. Então, a providência que se tomou na época foi ajuizar ações de representação processual, colhendo autorizações ou procurações. Então, foram ações menores, representando os números certos, né, de servidores, mas depois o sindicato, por uma cautela maior, resolveu ajuizar ações de substituição processual como se fossem ações que a gente chama de guarda-chuva, né, que abrangem toda a categoria, independentemente da condição de filiados ou não, buscando o pagamento dos atrasados dos quintos. Por que os atrasados dos quintos? Porque essa vantagem, a incorporação dos quintos do período de abril de 98 a setembro de 2001, que foi restabelecido por conta da medida provisória 2225 de 2001, isso foi... agora eu me perdi do que eu estava falando, mas assim, por que isso? Por que dos atrasados? Porque essa vantagem foi reconhecida pela administração dos tribunais como um todo. A Justiça Eleitoral, pelo que eu tenho lembrança, até saudou esses atrasados dos quintos, tanto que não houve ação para a Justiça Eleitoral. As ações foram para pagamento dos atrasados em relação à Justiça Federal e à Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho foi incorporada em 2006 e houve o pagamento de alguns valores, de alguns meses do próprio exercício, né, que foi em 2006, em que foi reconhecido, alguns meses. A mesma coisa com a Justiça Federal, só que a Justiça Federal reconheceu antes, em 2004. E também pagou algumas parcelas e não pagou o todo. Essas ações elas foram ajuizadas, a gente foi ganhando nas primeiras instâncias, primeira instância, segunda instância, e
um movimento do Gilmar Mendes na época, essa discussão é eminentemente infraconstitucional, porque nós estamos discutindo a lei federal, ou seja, não tem discussão constitucional nessa discussão dos quintos, mas pelo impacto financeiro disso, a União continuou recorrendo, antes recorria só com um recurso especial, ou seja, não recorria para o Supremo, mas houve uma mudança de rota, digamos assim. Por solicitação do próprio governo, a União voltou a brigar pelos quintos, passou a entrar com ações com recurso especial e extraordinário, e num desses recursos extraordinários, o Gilmar Mendes deu repercussão geral, por canetaço, porque não tem repercussão geral e não deveria ter sido discutido no âmbito do Supremo. Os quintos sempre foram vantagem infraconstitucional, dito pelo próprio Supremo. O Supremo, quando a União antes entrava com recursos extraordinários, os recursos batiam no Supremo e disse, não, isso aqui é matéria infraconstitucional, não admito. Até um deles chegar no Gilmar Mendes e o Gilmar Mendes, não, agora vamos rever isso aqui. E aí o Supremo fez o que fez, né? Em relação aos quintos, ele estabeleceu basicamente três situações, ou duas. Uma situação, para quem chegou a ter ação judicial com trânsito em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo, está resguardado pela coisa julgada, e esses quintos são mantidos como quintos mesmo, né? Não são passíveis de compensação. E a segunda situação é para quem não teve trânsito em julgado ou tinha só só foi alcançado pela decisão administrativa, só tinha em seu proveito decisões administrativas dos tribunais reconhecendo os quintos. Nessa segunda condição, ou não havendo trânsito julgado, ou por decisão administrativa, o Supremo disse que não poderia suprimir a vantagem, mas ela passaria a ser passível de compensação por reajustes futuros, né? E essas ações que discutiam os atrasados dos quintos, imediatamente foram sobrestadas quando houve essa repercussão geral. Então, todas essas ações, apesar de serem ações mais antigas, ficaram sobrestadas por conta do julgamento do tema 395, que foi julgado dessa forma que eu relatei agora atrás. Por conta do julgamento do tema, essas ações baixaram para o tribunal, né? E passaram pelo chamado juízo de retratação, ou seja, o TRF, o nosso Tribunal Regional, que já tinha julgado em sede de apelação, precisou necessariamente dizer, olha, o que eu julguei antes continua valendo, ou por conta do tema 395 eu tenho que rever o que eu disse? Tenho que rever os juízos de procedência dessas ações. E aí o que aconteceu foi que o TRF da 4ª Região manteve, e essa é a boa notícia, nessas ações de atrasados dos quintos, o TRF, provocado justamente por essa distinção que a gente sempre fez, dizer, olha, nós não estamos discutindo aqui o direito à incorporação dos quintos, o que nós estamos discutindo é o pagamento dos atrasados. Já houve o reconhecimento do direito pela administração, o servidor já recebe os quintos, e o que ele está cobrando aqui foi o que a administração não pagou nesses últimos anos, entende? Então, essa diferenciação era muito importante, porque o próprio Supremo tinha dito que essa situação se enquadrava como a exceção à regra, a chamada modulação de efeitos, ou seja, a exceção à regra da cessação dos quintos, né? Então, o TRF, nesse sentido, basicamente seguiu essa lógica. Se o que está se pedindo são atrasados dos quintos, essa situação se enquadra na exceção que o Supremo pensou na modulação de efeitos e, portanto, o servidor tem direito a receber os atrasados. Então, essa situação está abrangida pela modulação de efeitos.
né? Esse entendimento tem sido confirmado por diversas decisões do próprio TRF. A União continua brigando, porque a União, ela basicamente, depois que há essa não retratação pelo TRF, o que acontece? A União diz, não, mas então eu insisto no meu recurso extraordinário. Eu quero que o meu recurso extraordinário suba, porque o TRF julgou diferente do tema 395. E aí, esses recursos extraordinários estão chegando no Supremo, e agora o Supremo está dizendo, pelo menos, o que a gente entende que é o certo, que é, não, a União aqui não tem razão, porque aqui os servidores estão mesmo dentro da exceção que a gente mesmo apontou, que é essa de se tratar simplesmente do pagamento de atrasados dos quintos. Não é a discussão a respeito do direito ou não à incorporação. E por conta disso, os recursos extraordinários da União não têm sido conhecidos. Chega no Supremo e o Supremo diz, não, aqui está certo, não tem que mexer. E as ações, então, têm baixado e isso deve permitir, então, que se execute num futuro próximo esses atrasados dos quintos, tanto do pessoal da Justiça do Trabalho quanto do pessoal da Justiça Federal. Isso, assim, o que a gente notou em relação aos quintos é que acabou ficando muito dispar a situação, porque tem servidores que receberam os quintos por conta de ação individual ou ações plurimas, e tem servidor que não recebeu, né? Então, assim, para aqueles servidores que não receberam, fica, então, essa boa notícia de que, possivelmente, se tudo se confirmar como tem acontecido nesses últimos meses, se o Supremo mantiver a sua orientação atual, a tendência é que a gente tenha valores para executar nessa ação dos atrasados, das chamadas ação dos atrasados dos quintos, né? E isso vale, então, tanto para os servidores da Justiça do Trabalho, quanto os servidores da Justiça Federal. Depois dessa ação dos quintos, tem uma açãozinha também discutindo desconto previdenciário sobre o adicional de qualificação das ações de treinamento. É uma coisa bem específica, mas como é uma ação antiga, de 2015, e transitou em julgado agora, eu trouxe para noticiar para vocês. A outra ação que permanece de interesse da categoria é a chamada ação dos 13,23%, ou 14,23%. E essa ação também demanda que se historie um pouco a coisa. O que aconteceu lá no início? O sindicato ajuizou a ação de substituição processual para toda a categoria, visando o pagamento dessa diferença. O que é essa diferença, assim, para o pessoal mais novo? Em 2007, 2008, foi criada a VPI, Vantagem Pessoal Inominada, um valor de 59 e uns quebradinhos, para todos os servidores. Todos os servidores. E a construção que se fez na época é que a concessão, de forma generalizada, pelo Poder Executivo, dessa vantagem, se caracterizava como revisão geral anual, e não como a concessão em si de uma parcela isolada. Então, por conta dessa natureza, essa VPI tinha que ser lida como revisão geral e tinha que, então, ser estendida a todos os servidores com esse efeito de revisão geral. Aí se calculou esse percentual, foi apurado a partir de outras carreiras em que se viu qual era o maior percentual que esse valor representava em relação à remuneração dos servidores. Então, teve uma categoria lá, eu não vou saber dizer qual categoria, de qual servidor, mas que esses 59,20 e poucos
representavam 13,23% ou 14,23%. 13,23% e no mesmo ano, 2006, se eu não me engano, foi concedido 1% de revisão geral anual. Então, por isso que uns falam 14,23%, outros falam 13,23%. Quem fala 13% é porque não soma o outro 1% que foi dado no mesmo ano. O que aconteceu, então, com essa ação de substituição processual? Não se teve sucesso. E isso foi Brasil inteiro generalizado. O judiciário não reconheceu, na verdade, o Supremo, né? Porque o judiciário vinha reconhecendo. E o que mudou? Por que a gente acabou ajuizando ações de representação processual depois? Porque o TRF da primeira região, Brasília, começou a dar essas diferenças de 13,23%. A gente tem essa particularidade. Como as ações são ajuizadas contra a União, a gente tem a faculdade de ajuizar ações também no Distrito Federal, né? Então, é uma faculdade. Por conta disso, e isso, claro, um percentual alto desses, como revisão geral anual, é muito interessante para toda a categoria, né? Então, quando essas ações começaram a pipocar, essas sentenças favoráveis e esses acórdãos até do TRF da primeira região, favoráveis aos 13,23%, depois que a maioria dos tribunais, inclusive o próprio TRF da primeira região, tinha dito que não tinha direito, por uma questão natural, o sindicato disse, o que dá para fazer para a gente reviver os 13,23%. E a forma que se teve foi ajuizar essas ações, aí sim, de representação processual, né? São duas ações de representação processual em que quem quis assumir o risco de ainda tentar os 13, deu autorização individual ou procuração para o sindicato, né? Então, não são ações amplas, não são ações para todos os servidores, são ações para quem deu, na época, autorização individual. A primeira ação, nós temos duas ajuizadas lá. Uma primeira que foi para um primeiro grupo que concedeu autorizações, e depois teve mais uma leva de servidores que quis entrar com a ação, que se ajuizou a segunda ação. Como é que está isso lá em Brasília? O que aconteceu, basicamente? A jurisprudência mudou de novo. E agora nós estamos perdendo de novo essas ações. Entende? Então, a gente não conseguiu trilhar o período em que o TRF da primeira vinha dando as ações. E o Supremo agora já julgou essa matéria. Então, tem alguma chance disso virar ou frutiferar em relação aos servidores? Tem, em relação porque tem uma leizinha que saiu depois, que pode ser o nosso salvamento, entende? Mas é só por conta dessa leizinha que disse que os reajustes que foram concedidos também por esse mecanismo estariam... exatamente, a Lei 13.317. Então, assim, é a única coisinha que nos segura lá com alguma chance de vitória, de sucesso. É nos diferenciar do restante dos servidores públicos em geral. Porque os servidores do judiciário, pelo fato de ter uma coisinha lá na lei do último PCS, que pode ser interpretada como confirmando esse reajuste que foi concedido. Então, é nisso que a gente se apoia. Como é que estão as duas ações? A primeira tem agravo interno no TRF da primeira região, ou seja, tem recursos especial e extraordinário nossos que não foram admitidos e se entrou com agravo interno porque eles suscitam justamente a repercussão geral, né? E a distinção que a gente faz é justamente essa. Mas isso aqui não se aplica aos servidores do Judiciário Federal, porque os servidores do Judiciário Federal têm essa lei, que veio depois, e que garante a vantagem. Vamos ver. E a outra ação tem apelação, que ainda não foi julgada perante o TRF da primeira região. Eu acho que tinha mais algumas ações para falar,
mas eu acho que é importante mencionar as ações da Previdência, as ações coletivas que o sindicato tem em relação à reforma previdenciária. São em linhas gerais, 3 ações, né? A da chamada dobra previdenciária para as situações de doença grave. Antes da emenda constitucional 103, havia previsão de concessão de uma isenção previdenciária para quem detinha doença grave, aquelas previstas no rol do artigo 186 da Lei 8.112, que dava direito, então, ao dobro da isenção que é concedida aos demais aposentados. Então, o ex-servidor, que tinha uma dessas doenças incapacitantes e graves, tinha direito se o aposentado tem direito a um teto do regime geral de isenção, o servidor tinha direito ao dobro. Então, hoje, o teto do regime geral é uns 7 mil, 6 e uns quebrados. Então, em vez de isenção nos primeiros 6 mil reais, teria direito à isenção de 12 mil. Então, incide previdência só no que ultrapassar 12 mil. Essa é a regra, basicamente, da dobra. Tem a emenda constitucional 103 revoga esse dispositivo da Constituição, né? Então, tem discussão a respeito da dobra. A gente tem apelo do sindicato, que ainda não foi julgado. A outra ação é a da majoração das alíquotas, que está sobrestada por conta do julgamento da ADI 6255 e das outras tantas, né? Que essa discussão, infelizmente, chegou muito rápido ao Supremo. E a outra ação também discute previdência, é a da chamada ação das regras de transição. Essa ação, não, por uma questão de estratégia, ela não foi ajuizada coletivamente, foi ajuizada individualmente, porque se percebeu que seria mais fácil obter vitória nessas ações se fosse uma discussão individual, porque trata de caso a caso. Então, essa construção que se faz nessa ação, a gente pega a situação individual do servidor e mostra como é que ele estava em cada uma das últimas regras de transição e como é que ele ficou depois da emenda constitucional 103. E o quadro é assustador. Porque, assim, se vê nitidamente que nas últimas regras de transição a coisa foi suave, mas suave para médio, entende? Não foi uma coisa muito agressiva em termos de acréscimo de tempo ou de maiores dificuldades para a pessoa se aposentar. Já quando se compara com a emenda constitucional 103, é um horror, assim, porque em linhas gerais, o servidor que estava quase se aposentando, ou seja, faltando meses para se aposentar, ele tem um acréscimo de 3, 4, 5 anos para se aposentar. Essa é mais ou menos a condição que ficou. E por que essas ações são interessantes? Porque o Supremo, quando julgou a emenda constitucional 41, ele chegou a tratar sobre a constitucionalidade ou não da alteração das regras de transição. E o que o Supremo disse na época, quando julgou a emenda, a ação direta de inconstitucionalidade 3105, se eu não me engano? O Supremo disse, olha, o que a emenda constitucional 41 fez, mudando um pouco as regras de transição que estavam vigorando até aqui, não é inconstitucional. Mas não é inconstitucional por causa disso, disso, disso e disso. Ou seja, o Supremo, lá atrás, estabeleceu pontos limite entre o que seria constitucional e o que não seria constitucional. Agora, o que acontece? Se ultrapassou esses pontos que o Supremo mesmo tinha dito que era constitucional ou inconstitucional. Então, o que se vê agora é que o Supremo vai ter que cumprir o que ele disse lá atrás. Ou seja, agora a coisa fugiu de todo razoável, né? Porque nenhuma das regras de transição anteriores foi respeitada.
se fez tábula rasa de tudo e se acrescentou, especialmente, o tempo de contribuição, ou seja, o tempo, a idade, basicamente, foi o grande vilão dessa última reforma previdenciária, ou seja, por estabelecer um requisito de idade sem privilegiar qualquer regra de transição anterior, tempo de contribuição, etc., simplesmente não tem o que fazer. Ou seja, a pessoa pode ter 35, 36, 38, 40 anos de contribuição e dá no mesmo. Né? Tempo encerrado, doutor. Então, eu acho que eu ainda tinha algumas outras, tem a ação da GAGE, que eu acho que depois, mas aí eu falo nas perguntas depois, e se tiver mais um tempinho. Mas então, muito obrigado. Era isso.